Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma leitura desse livro, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Vamos continuar aqui no terceiro capítulo, vamos concluir ele hoje e começarmos o quarto capítulo. Terminar a sua carreira e se encontrar com Jesus face a face. Como você ficará contente porque obedeceu a Deus? Cada um de nós passará por muitas encruzilhadas na nossa vida, algumas das quais serão mais cruéis, ou melhor, cruciais do que outras. Diante de cada encruzilhada, devemos renovar o nosso compromisso para realizar a vontade do Senhor e não a nossa. É por isso que devemos fazer a oração da consagração repetidas vezes em nossa caminhada com o Senhor e dedicar-nos para obedecer totalmente a Ele e a sua palavra. Consagre-se totalmente ao Senhor, embora você queira segundo sua mente carnal. Seguir seus próprios planos e desejos. Considere-se morto para as inclinações carnais. E embora às vezes pareça difícil dizer não ao seu próprio espírito e aos seus próprios planos, o resultado final da obediência levará o seu espírito a regozijar-se. Você tornará bem-sucedido o seu caminho e se realizará muito mais do que a sua mente natural pode imaginar. Faça do fundo do coração essa oração de dedicação a Deus. Senhor, eu me dedico a Ti. Seja cumprida a Tua vontade na minha vida, que eu nunca me esqueça de que consagrei a Ti tudo quanto sou. Comprometo-me a ser aquele que Tu podes usar, consagrado e separado para teus propósitos. Pagarei o preço por negar a carne. Se tu me chamares de noite, ficarei de joelhos e orarei. Se eu nunca for notado pelos homens e se eu sempre trabalhar por detrás dos bastidores, nem por isso deixarei de ser fiel. Deixo de lado toda a ambição pessoal. Serei aquele que anda no Espírito e na tua perfeita vontade, em nome de Jesus. A tua vontade será cumprida no meu coração, na minha vida e no meu ministério. Quando você estiver adorando ao Senhor com outros crentes e a presença do Espírito Santo estiver em manifestação, é fácil dizer essas palavras e dedicar a sua vida ao Senhor. Mas, na hora dos testes, das provas, quando parece que as circunstâncias estão jogando você para cá e para lá, mantenha firme aquela mesma dedicação, mantenha aquela mesma determinação da mente, da vontade, do propósito, e diga com plena confiança: eu vou andar com o Pai, eu vou deixá-lo realizar o seu propósito na minha vida. Por meio de manter-se consagrado, mesmo quando isso for difícil, você terá aprendido a grande lição da obediência, da consagração e da fé. E à medida que você optar dia após dia para obedecer à vontade de Deus e a correr a carreira que Ele tem proposto para você, você será uma bênção para muitas pessoas e Deus o levará a um lugar amplo e aberto, um lugar de abundância em todas as áreas da sua vida. Concluímos aqui o terceiro capítulo e agora nós vamos começar o quarto capítulo. Aprendendo a ser orientado pelo Espírito Santo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14.
Todo filho de Deus pode aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. As bênçãos mais ricas de Deus agradam aqueles que seguem o seu Espírito, ao invés de ser levado só pelos seus sentidos e pelas circunstâncias. Mas a fim de ser orientado pelo Espírito, você precisará consagrar-se ao plano de Deus para a sua vida, ao invés de seguir um plano que você mesmo elaborou. Aprender a ser guiado ou orientado pelo Espírito Santo é importância básica se é para você obedecer a Deus. Se você não conseguir discernir o que o Senhor está dizendo ao seu espírito, terá dificuldade em seguir seu plano e propósito para a sua vida. A questão é tão simples assim. O seu espírito recebe a orientação de Deus. Como poderemos discernir a orientação do Senhor e aprender a cooperar com Ele, a fim de seguirmos o seu plano para a nossa vida? Em primeiro lugar, devemos entender que Deus entra em contato conosco e lida conosco através do nosso espírito. Veja bem, Deus não é um ser físico, de modo que ele não corresponde à chamada da nossa natureza carnal. E ele não é uma mente, de modo que não corresponde à chamada do nosso intelecto nem das nossas emoções. E a essa altura que muitas pessoas perdem o rumo. Procuram alcançar Deus através da sua mente e sentimentos. Dizem, quem dera que eu sentisse a presença de Deus quando oro. O que realmente precisam fazer, porém, é crucificar a sua carne, renovar a sua mente com a palavra de Deus e ficar quieto por dentro ao buscar o Senhor em oração. Gálatas 5:25 e Romanos 12:2. Então o Espírito Santo atenderia o clamor do espírito deles. Deus é um espírito, uma personalidade divina. João 4:24. O homem também é um ser espiritual. O homem é um espírito, ele possui uma alma que inclui a mente, a vontade e as emoções. E ele habita no corpo. Gênesis 1:26-27, 2 Coríntios 5:1-4, e 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. O homem espiritual ou o homem interior é a parte eterna da pessoa, que dá ao homem exterior a vivacidade e personalidade. E é o homem interior do crente, o seu espírito, que escuta o que o Espírito de Deus está dizendo. A Bíblia diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha todo o mais íntimo do corpo. Provérbios 20:27. A Bíblia também diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Romanos 8:16. Em outras palavras, o Espírito Santo usará o nosso espírito para nos orientar e nos esclarecer a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Ele não se comunica conosco diretamente através da nossa mente ou nosso corpo, porque ele habita em nosso espírito. Por isso, ele se comunica conosco através do nosso espírito. Podemos confiar que o Espírito Santo nos guiará e dirigirá a fim de que possamos cumprir o plano e propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia nos conta que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Note que não está escrito que todos os que são guiados pela mente ou carne são filhos de Deus. E aquele versículo não diz, tampouco todos os que são guiados por profetas ou por outra pessoa
que lhes diz o que devem fazer. São filhos de Deus. Embora seja bom, às vezes, buscar conselho sábio de uma pessoa que você respeita espiritualmente. Você não deve depender do homem para receber a orientação de Deus para você. E isso não é bíblico. Todos nós, como cristãos, temos o Espírito de Deus e cada um de nós tem a responsabilidade de discernir por nós mesmos a orientação que o Senhor nos dá. Somos guiados pelo Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, e não pela orientação ou opinião de outra pessoa. Como o Espírito Santo nos orienta? A primeira maneira é o mais importante de Deus orientar os seus filhos é mediante o testemunho interior. Romanos 8,16. Fala a respeito do testemunho interior. O próprio Espírito testifica que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo deixa você saber que você é um filho de Deus, por meio de testificar com o seu espírito. Você não ficou sabendo que é um filho de Deus porque alguém profetizou que você está salvo. É você, e você não sabe que nasceu de novo porque alguém lhe disse. Na minha opinião, você é um cristão. Pelo contrário, você sabe que é um filho de Deus porque o Espírito de Deus testifica ao seu espírito que você nasceu de novo. Talvez você não saiba explicar a outra pessoa como é salvo, mas você simplesmente o sabe lá no fundo do seu íntimo. Você sabe que se tornou nova criatura em Cristo. Romanos 10, 9, 10 e 2 Coríntios 5, 17. O testemunho interior é a maneira do Espírito Santo guiá-lo ao evento mais importante que pode acontecer em toda a sua vida. Tornar-se um filho de Deus. É lógico, portanto, que o testemunho interior será o modo primário de o Espírito Santo continuar a orientá-lo durante toda a sua caminhada cristã. Na minha própria vida e ministério, sou quase sempre orientado pelo testemunho interior. É certo que às vezes recebi orientação espetacular na forma de visões, mas durante a maior parte do tempo sou orientado pelo testemunho interior. Essa é a maneira básica de Deus orientar todos os seus filhos. À medida que o seguir o plano de Deus para a sua vida, haverá muitas ocasiões em que saberá no seu espírito, mediante o testemunho interior, que a sua cabeça não sabe. Seu espírito captará essas informações do Espírito de Deus que habita dentro de você. Às vezes pode ser difícil explicar a outra pessoa em termos lógicos. Como poderá saber algo mediante o testemunho interior do Espírito Santo? Você simplesmente sabe disso por dentro. E não é uma sensação física, é um senso ou percepção espiritual. Quando, por exemplo, Paulo estava sendo levado preso para Roma, a bordo de um navio, disse: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27, 10. Paulo não disse: o Espírito Santo falou comigo, nem tive uma visão. Disse: vejo que essa viagem vai ser vai ter muitos perigos. Parece claro que Paulo tinha um testemunho interior ou percepção espiritual a respeito da viagem. Seu espírito captara aqueles conhecimentos do Espírito Santo que nele habitava.
A segunda maneira de o Espírito Santo nos orientar é através da voz interior, também chamada a voz mansa e tranquila. Você sabia que seu homem interior tem uma voz? Da mesma maneira que seu homem exterior a tem? A voz do seu espírito é chamada a sua consciência. Você não escuta a voz interior, a voz do seu homem interior com seus ouvidos físicos, da maneira que escuta a voz do seu homem exterior. Você escuta a voz do seu homem interior, lá no seu íntimo, no seu espírito. Seu homem espiritual falará com você mediante a voz mansa e tranquila da sua consciência e passará à sua mente as informações que ele recebeu do seu Espírito Santo dentro de você. Obrigado por mais essa leitura e amanhã nós vamos continuar novamente.